Senhor, nós louvamos o Teu santo nome. Senhor, Tu és tremendo. Teu nome é engrandecido nos céus e na terra. E nessa noite, Senhor, o Teu povo, o povo que se agrada do Senhor, o povo que tem prazer de prestar ao Senhor um culto de louvor, estão aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela presença manifesta. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença, o liberar, o agir do Teu Espírito aqui. Senhor, nós temos a percepção que nesta noite este lugar aqui é um Manaim, um acampamento de anjos, e a presença santíssima do Senhor, meu Deus, tem tocado em nosso coração. Eu creio, meu Deus, que pessoas já sentiram o Teu toque. Eu creio, meu Deus, que pessoas já foram até curadas. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. E obrigado por nos trazer até aqui, para termos este encontro que estamos tendo nesta noite com o Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. O Senhor que está vestido de glória e transvestido de majestade. Meu Deus, diante de quem nós nos curvamos, reconhecendo as nossas limitações, nossa pequenez, nossas imperfeições, meu Deus, e pedimos que o Senhor continue a conduzir, a dirigir este culto. E Senhor, por amor à Tua palavra, por amor ao Teu povo, fala conosco nesta noite, para a honra, para a glória do nome que é sobre todo nome, o qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos. Amém. Boa noite, queridos. Que a paz de Yeshua HaMashiach seja poderosa no seu coração. Pastor, quem é a paz de Jesus, o Messias? Queridos, pode assentar. Eu vim aqui para dizer duas coisas apenas. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. O culto está muito gostoso, valeu a pena, mas nós já podemos ir embora agora que já estamos satisfeitos. Certo? Está faltando alguma coisa? Está com fome? Bom, o restaurante é ali do lado. Crianças de 2 a 6 anos, as tias estão aguardando vocês lá no finalzinho, para que vocês tenham seu culto com elas. E as demais vai nos dar o prazer de ficar conosco, que vai continuar cultuando ao Senhor aqui neste recinto sagrado, porque o Senhor está presente. Muito bem, queridos. Alguém se lembra do qual é o assunto que nós vamos falar? Porque eu acabei de esquecer. Qual é o assunto? Isso. Você já presenciou algum? Você já passou por algum? Conflitos familiares têm causa e consequência. Então nós vamos ler Gênesis. Não confunda Gênesis com Genésio, por favor. É Gênesis. Ou se você prefere a língua em que foi escrito, Bereshit. Gênesis 27, do versículo 41 até o 8, versículo
até o 28, versículo 1, e depois leremos o versículo 8 do capítulo 28. Repetindo, Gênesis capítulo 27, versículos de 41 ao 38, versículo 1 e versículo 8, que diz assim: Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai estão chegando. Então matarei meu irmão Jacó. E relataram-se a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Por isso ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: teu irmão Esaú está se consolando, planejando matar-te. Portanto, meu filho, dá ouvidos agora à minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de meu irmão Labão, em Harã, e demora-te alguns dias com ele, até que passe o furor de teu irmão, até que acabe a ira de teu irmão contra ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque ficaria eu sem meus 2 filhos num só dia. E disse Rebeca a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das mulheres dos heteus. E Jacó toma mulher dentre as filhas desta terra, mulheres dos heteus, como estas, porque deveria eu ainda viver. Isaque chamou Jacó, abençoou e ordenou-lhe: não tomes mulher dentre as cananeias. E o versículo 8 diz: assim Esaú entendeu que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. E o 9 completa: então Esaú foi a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maate, irmã de Nebote, filha de Ismael, filho de Abraão. Queridos, permita-me lhes fazer 2 perguntas. Como está a instituição mais importante da terra? Como está a sua família? A sua família é a instituição mais importante das instituições da terra. Como está a sua família? E a segunda pergunta é: seu lar é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Como é seu lar? É um lugar que você volta feliz? É um lugar que você conta as horas para o seu retorno? Ou é um lugar que você torce que as horas se prolonguem para que você não volte tão rápido para casa? Queridos, problemas em casa, quem não tem? Talvez seja a pergunta. E é em nossa casa, ao lado dos familiares, que costumamos nos despir de qualquer máscara que usamos em nossa sociedade. Somos nós mesmos de fato e de verdade, com todos os defeitos, qualidades. Alguém disse que se você quiser conhecer de fato como alguém é, basta que veja como esta pessoa se porta em sua casa. É no ambiente familiar, onde todos estão mais à vontade, que costumam aparecer grandes conflitos. Pais com filhos, marido com esposas, sogras com genros, cunhados com cunhados, e por aí afora.
Mas, queridos, apesar de todos os conflitos e dificuldades dentro da família, não podemos negar que a família ainda é o melhor ambiente do mundo. O que devemos fazer é saber lidar com esses conflitos familiares de forma sábia e assim melhorar a nossa relação e convivência na família. Se o casal for sábio, encontrará maneiras de como lidar com os conflitos familiares e fazer de seu ambiente familiar um lugar melhor para se viver. Queridos, embora no texto não haja quaisquer indício de conflito entre Isaac e Rebeca, não significa que foi uma família harmônica. Porque quando nós falamos conflitos familiares, o que vem à minha mente, ou talvez o que vem à sua mente, é uma briga começando pelas colunas da família. A primeira coisa que vem é que há um desentendimento entre marido e esposa, e que isso vai generalizando, isso vai passando para os filhos. Nem sempre. Nem sempre os conflitos familiares, a causa são o relacionamento entre pai e mãe, ou entre marido e mulher. Queridos, no texto nós podemos, e nós vamos nos deter naquilo que o texto se propõe, naquilo que o texto nos informa, e vamos tratar da causa. Qual a causa dos conflitos, ou do conflito existente na família patriarca de Isaac? Queridos, a única causa que o texto nos apresenta, e que isso acontece com certa frequência em alguns lares, às vezes na nossa igreja, às vezes fora da nossa igreja, na sociedade aí afora, é quando pais têm seus filhos prediletos, têm os seus queridinhos. Os pais resolvem amar um mais do que outro. Queridos, e quando os pais têm preferência por determinados filhos, muitas coisas vão acontecendo. É explícito no texto que Isaac tinha uma preferência por Esaú. Talvez por ser o primeiro, porque era o primogênito, porque era aquele que haveria de liderar a família com a ausência do pai, quando o pai partisse, quando o pai morresse, era aquele que iria assumir o comando, a liderança da família. Mas, queridos, de contrapartida, o texto nos informa que Rebeca, por sua vez, o seu preferido, o seu queridinho era Jacó. Alguns pais não sabem, ou não querem saber o mal que causa aos filhos, quando demonstram preferências por um em detrimento de outro. Isso pode criar problemas irreversíveis. Querido, às vezes a criança ela começa a perceber, ela começa a sentir, ela se acha rejeitada, ela começa a perguntar: por que meu pai gosta mais do meu irmão? O que há de errado comigo? Por que ele não gosta de mim? Porque as atenções dele, os carinhos dele, os presentes dele, a atenção dele ou dela é para fulano e não para mim. Isso começa a criar na criança um sentimento de uma autoimagem negativa. Isso começa a criar na criança aquele sentimento que ela não presta, que ela não tem valor, que ela não deveria nem ter vindo a este mundo, que ela não deveria ter nascido. E essa preferência
gerou conflitos na família que poderia ter sido evitado se Isaac e Rebeca não tivessem externado suas preferências, se Isaac não mostrasse claramente que Esaú era o seu preferido, se Rebeca não mostrasse claramente que amava mais a Jacó, e que ele era alvo da sua atenção, do seu carinho, e até mesmo dos seus presentes. Queridos, você que tem pai, você que tem filhos, muito cuidado. É claro que eu entendo, eu penso da seguinte maneira: embora amor seja uma decisão da vontade, amor também se conquista. Da mesma forma que eu decido amar, quem eu decido amar pode me conquistar mais ainda. Eu tenho filhas e eu sou filho. E eu sei que, como pai, nós amamos os filhos, mas tem filho que chama mais a nossa atenção, nos cativa mais. Não significa que amamos mais a ele, mas significa que ele atrai mais a nossa atenção, que ele nos cativa mais. E aonde está o perigo? O perigo de ter cuidado, de não deixar que o outro, que não tem o mesmo esforço, se sinta rejeitado ou preterido por aquele outro. Que, queridos, algumas coisas podem acontecer. E aí alguns pais ainda se queixam. Por que meus filhos não se entendem? Por que eles brigam tanto? Brigam por nada. Mas de quem é a falha? É deles ou nossa? É delas ou minha? É claro que é minha. Porque é meu dever como pai gerenciar esse relacionamento, principalmente na infância e na adolescência das minhas filhas. É meu dever fazer isso. E às vezes as falhas das minhas filhas são minhas falhas como pai. Não quer dizer com isso que as falhas dos seus filhos são a sua falha. Eu estou avaliando a mim, em algumas circunstâncias. Mas às vezes os pais perguntam: qual é a falha, onde foi que eu errei? O que foi que eu não fiz? Aliás, melhor dizendo, alguns dizem: o que foi que eu fiz? Queridos, às vezes não foi o que eu fiz, foi o que eu deixei de fazer. O que eu deixei de fazer? Eu deixei de prestar atenção, eu deixei de ter tempo para conversar, para sentar, para dar atenção. Eu deixei de corrigir no momento que fazia necessário. E a coisa foi andando, e a situação foi crescendo, até chegar a um ponto que estourou o problema. Queridos, então essa preferência dos pais pelos filhos, nós devemos ter todo o cuidado, porque embora os filhos sejam diferentes na sua personalidade, na sua forma de demonstrar carinho, amor, atenção, são filhos. Eles não pediram para nascer. Eles não pediram para serem gerados. Nós decidimos tê-los. E é nossa responsabilidade cuidar deles. É nossa responsabilidade amá-los. E é nossa responsabilidade ter todo o cuidado para saber lidar com a emoção dos nossos filhos. Queridos, eu quero fazer aqui em mim uma frase de um grande palestrante, que é bem conhecido de todos, o senhor Augusto Cury, quando ele disse que o ser humano é um excelente gestor de empresa, de negócio, mas um péssimo gestor de si mesmo. Ou seja, uma grande dificuldade às vezes é gerenciar as emoções. A grande dificuldade é lidar com os conflitos internos que está em nós ou que nos cercam. Então, queridos, a causa que nós percebemos no texto, que o texto nos informa que a causa do conflito naquela família, que vocês acompanharam a leitura do texto e vocês podem prosseguir,
Deu-se pelo fato da preferência do pai pelo filho mais velho e da mãe pelo filho mais novo. E ao que tudo indica, parece que um era mais próximo do pai e o outro era mais próximo da mãe. E parecia um jogo de interesse, um jogo de empurra. E isso acabou colaborando para que dois irmãos crescessem, brigando entre si, rivais entre si, disputando entre si a preferência dos seus pais. Amados, já que nós falamos de causa, vamos verificar qual foi a consequência que tudo isso, que essa situação ocasionou, provocou na vida destes dois, não mais meninos, não mais rapazes, mas homens. Queridos, eles tiveram problemas sérios de personalidade. Problemas de personalidade. As atitudes vão revelando os traços da personalidade de cada um deles. Vejamos, por exemplo, o senhor Esaú, irresponsável, fez pouco caso da bênção que tinha por direito de nascimento ao trocá-la por uma refeição. O texto diz que Isaac, como era perito em caça, e que tudo indica, se fosse nos dias de hoje, Jacó seria um chefe, um excelente cozinheiro, talvez um Jacã, talvez um desses aí, que você conhece melhor do que eu. Então eu acho que o cozinheiro agradava a mãe, o cozinheiro ajudava a mãe em casa. E o caçador era aquele, né, esse é o filho do papai, esse é corajoso, esse vai para o mato, esse caça, esse enfrenta as feras, esse enfrenta tudo. Mas o Esaú, quando ele vem de uma das suas caçadas, das suas andanças, cansado, exausto, com fome, se desfalindo, as suas forças se indo, então ele diz ao seu irmão: dá-me desta comida, porque eu estou desfalecendo de fome. E nessa conversa que eles têm, ele não valorizou o que ele tinha de mais importante depois do pai dele, dos pais dele e da vida dele. A bênção paterna, a herança paterna, chamada de direito de primogenitura. Então ele fez pouco caso, para ele isso não se importava muito. Ele demonstrou pouco interesse. Queridos, e por demonstrar pouco interesse, ele negociou algo que deveria ser para ele inegociável. Queridos, às vezes tem pessoas que recebem coisas fáceis, às vezes não dão o devido valor, porque não lhe custou esforço, porque não ralou, não correu atrás, e porque às vezes não entendem o quanto custou a pessoa que deu para ela aquilo que ela tem. Então algo que veio do nada, não veio do mesmo jeito que veio e vai embora. Queridos, tem pessoas, tem homens da minha idade, mais jovens do que eu, mais velhos do que eu, que podiam ser hoje pessoas bem na vida, podiam estar ricos e não estão por culpa única deles, porque não levaram a sério a oportunidade que tiveram, não levaram a sério, não foram responsáveis por as oportunidades, as bênçãos que a vida lhe deu. Queridos, eu vi uma reportagem uma época dos ex-ganhadores da loteria. Se a minha memória não falha, 3 deles ficaram pobres de marredecer. O que acontece? O cara ficou milionário de uma hora para outra. Dinheiro fácil, não tinha estrutura, não tinha um preparo, não teve planejamento, então veio fácil, começou a gastar de toda forma, e não imaginou que dinheiro que vem, se não for bem administrado, se não for bem cuidado, ele vai embora da mesma forma que vem. E às vezes muito mais rápido. Às vezes é difícil
o dinheiro chegar ao nosso bolso, mas sai com uma facilidade, com uma rapidez. Aliás, tem dinheiro que quando chega, você já está, ele está todo comprometido. Você só faz recebê-lo. Só tem o prazer de ir no banco, sacá-lo e vê-lo e começa a pagar a quem você deve. Cartões de crédito, etc, etc, etc. Mas o problema não é quando você pega o dinheiro e paga, ele já está comprometido, você paga o que você deve. O problema é quando você deve além do que você recebe. Isto é irresponsabilidade. Aliás, no meio político existe até um projeto da lei de responsabilidade que não se pode gastar além do que arrecada. Se eu ganho R$1.000, eu não posso fazer dívida mensal de 1.100. Eu vou chegar no ano com um déficit de quanto? De R$1.200. E dívida rolada é dívida dobrada. Não entre na armadilha do pagamento mínimo do cartão de crédito, isso é laço. Fuja dela. Fuja dela que é laço. Então, queridos, o seu Esaú, irresponsável, rancoroso, como ele perdeu, ele negociou e ele percebeu que tinha perdido a bênção. Ele planejou matar seu irmão. É como se ele dissesse, olha, eu perdi a bênção. Ele me enganou, eu caí na lábia dele. Ele se aproveitou de um momento de fraqueza, de fome, de fragilidade. Mas agora eu vou dar o troco. Ele vai me pagar caro. Ele vai me pagar com a vida. Mas, queridos, isso não foi por acaso. Isso teve um início. E o início foi lá na infância, que os pais não soube cuidar disso, gerenciar isso dos seus filhos. Então, no seu acesso de rancor, ele planejou. Eu acredito que, no tanto tempo do velório do seu pai, ele está planejando. Quando passar o tempo, vai ter um segundo velório na família, e vai ser de Jacó. Vou matá-lo, e vou recuperar, vou ter de volta a minha bênção, vou ter de volta a minha herança, vou ter de volta o meu dinheiro. Queridos, eu já lidei com pessoas que queriam brigar com outras por causa de dívida. E aí eu tentando apaziguar o negócio, eu digo, não faça isso. Não vai resolver em nada. Se você for fazer isso, o problema vai ser maior. Você não vai receber o pagamento da dívida, você vai cometer uma besteira, você vai fazer uma coisa que vai prejudicar você mais ainda e talvez a pessoa. Eu digo, e qual é o entendimento das pessoas, dois crentes brigando por causa de dívida? Que coisa bonita, né? Para o diabo é bonita, mas para Deus não. Um crente brigando, batendo, machucando o outro por causa de dívida. Aí eu falei, irmão, se acalme, perdoa, espere, tenha paciência, converse. Talvez a pessoa ainda não te pagou, porque não houve condições. Ah, mas eu sei que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Pergunte por que está fazendo, antes de tomar uma decisão precipitada. Porque às vezes as pessoas, nós agimos por impulso. Somos pessoas movidas pela emoção e pela razão, mas na minha razão eu faço isso, porque eu tenho razão, eu tenho direito, então eu vou fazer. A minha razão, a sua razão, não nos dá direito de fazer besteira, de prejudicar ninguém, de caluniar ninguém, de maltratar ninguém, de forma alguma. Muito bem. Esaú, irresponsável, rancoroso, rebelde, rebelou-se contra seus pais. Observe no texto que há um aconselhamento de Isaac, para que Jacó não tomasse por esposa nenhuma das filhas dos hititas, dependendo do texto, ou dos cananeus, ou das hetéias. Então ele, ao ouvir isso, numa atitude rebelde, se eu vou provocá-lo, ele vai me pagar por não ter dado a minha bênção para Jacó. Então eu vou, para provocá-lo, eu vou tomar a mulher daqui mesmo. Não há nada mais difícil de lidar com um filho rebelde. Porque ele fica provocando, desafiando a autoridade dos pais. Ele fica fazendo coisas até mesmo para chamar a atenção. Às vezes nem é algo que ele gosta de fazer, mas para provocar,
para ver qual é a reação, para ver se os pais usam autoridade. Veja bem, eu estou falando de autoridade. Não confunda autoridade com arbitrariedade. Usar de autoridade não significa que eu devo abusar da autoridade para cometer a arbitrariedade. Então, ele, numa atitude de rebeldia, resolveu vou lá e tomou 2 mulheres para magoar o pai, magoar a mãe, para provocar, para mostrar que ele não ia submeter, para mostrar que ele estava aborrecido. Queridos, analisemos o Senhor Jacó. Interessante que Jacó, por causa da sua personalidade, ele tem alguns pseudônimos, de trapaceiro, de enganador, de traiçoeiro. Mas esse não é o significado do nome Jacó. É por causa da sua personalidade. Jacó significa agarrador, aquele que agarra. Mas por causa da sua personalidade, ele recebe esses pseudônimos. Traiçoeiro, trapaceiro, enganador e etc. Jacó é o espertinho, é aquele esperto que não perde uma oportunidade, é aquele esperto que aproveita o momento para lucrar, para se dar bem. É o senhor esperto, é aquele que tem uma boa palavra, que tem uma boa lábia, que sabe convencer com seu argumento, sabe discernir o momento de lançar a sua rede, se fosse um pescador. É o esperto que se aproveita da fragilidade, da irresponsabilidade do irmão e que rouba-lhe a bênção. É o usurpador que enganou seu pai. Veja, o texto diz que Isaac chega para Esaú e diz: olha, filho, vai lá e mate um animal, caça uma daquelas e faça uma comida que o teu pai gosta. E quando você fizer isso, eu te abençoarei. Mas, queridos, Jacó não viu isso. Mas ele tinha uma cúmplice dentro de casa. Lembra-se dos pais que tinha preferência por determinado filho? Rebeca ouve isso. E chega para Jacó: Jacó, olha, eu quero te falar uma coisa depressa, Jacó. Olha, age depressa, usa da tua astúcia, usa da tua esperteza, porque neste dia teu pai vai dar a bênção para teu irmão Esaú. E a única forma que você tem de burlar isso, de passar na frente dele, faz o seguinte: você vai num rebanho, mate um dos animais, traga, que eu, que sou boa na cozinha, farei uma comida do jeito que seu pai gosta. Ele disse: ótimo. Ele disse: não, mãe, mas espera aí, tem um problema. A situação não é tão fácil, não é tão simples assim. Qual o problema, meu filho? O problema é que meu pai identifica, ele pode não enxergar com os olhos físicos, mas ele identifica pela audição e pelo tato. Ele vai ouvir a voz e vai saber. E se ele não entender, ele vai tocar. E quando ele tocar, ele verá que eu sou peludo. Eu sou parente de Tony Ramos. Certo? E aí eu estou no mato sem cachorro. Eu estou numa situação difícil. Ele vai descobrir a farsa e aí, em vez da bênção, você é amaldiçoado. Mas observe o que a mãe diz: que a maldição caia sobre mim. Você, mãe, cuidado. Conflito do seu marido com o seu filho, tenha sabedoria para gerenciar, para apaziguar, para conciliar e não coloque mais lenha na fogueira. Não tome partido se não for absolutamente necessário. Então, o esperto, o usurpador, o mentiroso, ele mente. Mais uma vez ele volta, o pai pergunta: chega aqui, meu filho, a voz é de Jacó.
Então chega aqui que eu vou tocar em você. Mas ele estava preparado. Quando toca nele, disse: olha, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. E o abençoou. Olha, às vezes as pessoas se aproveitam de situações. Tem filhos que aprendem a ser maquiavélicos. Tem filhos que sabem manipular os pais. Sabe como conseguir algo que quer. Alguns com a chantagem do choro. Outro é fazendo alguma coisa para agradar, para amolecer o coração. E depois que o coração está aberto, vai lá e o 7-1. E aí convence. Cuidado. Cuidado. E aí, nessa caminhada de Jacó, ele achou até que podia enganar a Deus. Quando ele faz aquele voto egoísta. Que voto egoísta, pastor? Ele diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor abençoar, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, então o Senhor será meu Deus e eu darei o dízimo. Primeiro, ele não precisava fazer isso, que Deus já tinha prometido abençoar ele. Ele diz: serei contigo, te abençoarei, antes dele fazer esse voto. Segundo, esse é um voto egoísta. Para Deus abençoar você e eu, nós não precisamos prometer nada para Deus, precisamos apenas ser obedientes a Deus. Não é o que eu vou dar a Deus em troca. É quem Deus é na minha vida. Qual o valor que eu dou para Deus. O que Deus significa na minha vida. Queridos, existem naturezas problemáticas que nunca estão à altura das situações em que se encontram. E que nenhuma situação satisfaz. Disso nasce o enorme conflito que consome a vida sem prazer. Johann Goethe. Queridos, eu percebo até aqui que a preferência dos pais desencadeou disputas e inimizades acirradas entre irmãos, que por sua vez gerou um subproduto. Por essa razão, eu chamo a sua atenção para talvez a mais importante consideração sobre esse assunto nessa noite. A participação dos pais na formação da personalidade dos filhos. Nós temos uma participação importante, seja ela genética, seja ela de como os criamos, seja de como nós demonstramos amor, seja de como nós corrigimos, a forma que corrigimos, ou se nós somos daquele tipo que deixa as coisas ir acontecendo, correndo solta. Então, a participação dos pais na formação da personalidade do filho. Isaac, ao que tudo indica, era um homem, um marido carinhoso. Não há nenhum indício de algum problema de relacionamento de Isaac com Rebeca. Havia uma cumplicidade, havia uma harmonia, havia um carinho enorme, havia um bom relacionamento entre os dois. Entretanto, no que concerne à paternidade, ao que tudo indica, Isaac cometeu algumas falhas. Falhou a não prestar atenção em Jacó, a não prestar atenção no desenvolvimento daquele menino, nas suas peraltices, naquilo que ele fazia, naquela tendência dele, exagerou a voltar a sua atenção mais para Esaú. Queridos, tem homens que são bons como maridos, mas negligentes como pai. Da mesma forma, tem mulheres que são ótimas esposas, mas péssimas gestoras como mães. Como? Dê um exemplo, pastor. Um exemplo muito simples e talvez banal. O pai saiu para trabalhar e as crianças brigam, faz a maior arruaça lá.
ou faz alguma coisa errada, qual é o dever da mãe que está em casa? Pegar o moleque, o pirralho, puxar pela orelha e dar-lhe umas palmadinhas gostosas no bumbum. Não, mas ela não faz isso. Aí quando o marido chega 6 horas, 7 horas da noite, cansado, teve um dia estressado, o chefe estava na orelha, vocês têm que produzir isso, não sei o quê. Quando ele vai pisando dentro de casa, eu vou lhe contar uma coisa, você não sabe o que aconteceu. Fulano fez isso, você tem que bater nele. Por que você ficou em casa e não bateu? Por que você ficou em casa e não corrigiu? Está prestando um desserviço ao seu marido. Você tem a mesma autoridade que o seu marido tem sobre os seus filhos. A autoridade é igual. Então, queridos, e tem também maridos que não dá evidenciação, não usa autoridade. Aí tem pais que, para não ter problema, por causa do estresse, aí enche as crianças de coisa, eu vou dar um celular da última geração, vou dar um smartphone, eu vou dar um PlayStation, sei lá, número quanto, eu vou dar um tablet, ou se alguém preferir um tablet, se alguém é nordestino, ele vai falar tablet, e não tablet. Eu vou dar tudo isso em nome do meu sossego. Eu não quero me aborrecer mais, eu já tive um dia cansado, nada disso. O seu presente não substitui a sua presença e não compra a sua autoridade. A sua autoridade deve ser exercida, o respeito dos seus filhos deve ser conquistado e não comprado, nem tampouco imposto. Queridos, e aí, parece-nos que Jacó ficou aquém das orientações, dos cuidados e das atenções de Isaac, o seu pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, como pai, tem sentado para conversar com seu filho? Pastor, a minha semana é corridíssima. Você não sabe a minha vida. A minha vida... Eu mal chego em casa, eu mal janto, já estou dormindo na mesa. Mas existe um final de semana, existe o domingo. Ah, mas o meu domingo é para Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Por que Deus criou o 7º dia, o dia do descanso? Para quê? Para o descanso e para o culto a Deus. Para dedicar à família e para dedicar a Deus. Se você dedica só a Deus e não à família, você está pecando. Se você dedica todo o tempo à família e não a Deus, você está pecando do mesmo jeito. Você tem que cuidar da sua família da mesma forma que você cuida das coisas de Deus. Você não pode negligenciar a sua família em nome da sua religião, em nome do seu dever religioso. Deus criou o 7º dia justamente para o homem não justificar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ralar. O 7º dia, o dia de descanso, Deus criou para que o homem descansasse e cultuasse a Deus. Cuide da sua família, gerencie os seus filhos, cuide da emoção da sua esposa. Rebeca, é nítido na narrativa que a senhora Rebeca era mulher de personalidade forte, é manipuladora, é aquela que sabe usar as palavras, é aquela que age nos bastidores, é aquela que instrui, é aquela que instiga, é aquela que orienta o filho, é aquela que diz, você vai dar melhor do que ele, preste atenção no que eu vou lhe falar, eu vou lhe dar o segredo. Mas cometeu um erro. Esqueceu que o outro era tão filho quanto Jacó. Esaú não deixou de ser filho dela. Com os problemas de personalidade, era filho. Querido, talvez você está dando com um problema do seu filho. Por mais problemático que possa ser, ele não deixou de ser seu filho. É sua responsabilidade ajudá-lo. É sua responsabilidade tentar resolver o problema ou ajudá-lo na dificuldade que ele está tendo.
por mais problemático que ele seja, ele não deixou de ser seu filho. Então a senhora, ela não foi apenas uma cúmplice de Jacó, ela foi a autora intelectual do plano usurpador. Não estou com isso marginalizando mulheres que têm opinião, que são participativas. Entretanto, a mulher deve ser sábia para não criar problemas e sim apaziguá-los. Isso também se aplica a você e a mim, marido, pai. A família não é da nossa mulher, é nossa. Não é dela sozinha. Os filhos, ela não teve sozinho, ou melhor, sozinha. Nós tivemos, são os nossos filhos, nossos problemas, nossa alegria. Amados, se os pais, talvez, o que eles não sabiam, refiro a Rebeca e Isaac, é que os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falam a linguagem que seja capaz de tocar o coração dos filhos. Nós não precisamos mostrar para os nossos filhos que somos super-homens, que somos indestrutíveis, invencíveis, inabaláveis, que nada nos atinge, que não choramos, que não sentimos tristeza. Tristeza, por favor, vá embora, como diz a canção popular. Nós só precisamos falar uma linguagem sincera com os nossos filhos e falar o coração deles. Queridos, essa semana, eu tive que conversar com minha filha mais velha. Digo, filha, senta aí que eu vou te contar algo que eu nunca te contei até agora. Primeiro, porque eu esqueci. Segundo, porque não era oportuno. Mas hoje se faz oportuno. Porque eu percebo que, apesar dela ajudar, tem algumas coisas que precisa estar em cima. E o dia ela vai passando, a gente tem que estar em cima, em cima, em cima. Falei, minha filha, você não precisa esperar a sua mãe mandar você 2, 3 vezes fazer isso. Quando você está aqui em casa o dia todo, como você não está estudando. Você poderia, você já tem tamanho, conheço meninas da sua idade, que já toma conta dos irmãos e da casa. Então você não precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você passa o dia inteiro do computador na TV quando não vai estudar. Por causa da televisão, eu perdi o meu primeiro emprego em Salvador. Tive que falar isso para ela. Eu arrumei um emprego com 14 anos, meu amigo arrumou para mim. Mas aí menino vindo lá da roça, do interior, sabe, lá de onde canta o sabiá, lá de onde o vento faz a curva, lá quando você já ouviu a música da Tristeza do Jeca, né? Aí eu cheguei, fiquei encantado com Salvador. Aí eu fui trabalhar numa casa, naquela época chamava-se caseiro. Fazia algumas coisas, tipo, cuidava do jardim, lavava o carro do patrão, limpava a piscina, e etc. Só que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para começar a molhar a grama e o jardim. 6 horas eu tinha que lavar o carro do patrão, porque 7 horas ele saía. Mas aí tinha uma bendita, no caso para mim era maldita, de uma TV na cozinha da empregada lá. Aí o que eu fazia? Eu pegava a TV e levava para o meu quarto. E fiquei assistindo filmes e ia dormir 2 horas da manhã. Não acordava às 5. Tinha dia. Teve 2 vezes que meu patrão foi me acordar. Foi a minha ruína. Por que eu estou contando isso? Por que eu falei para ela? Para ela entender, para que o mesmo não aconteça com ela. Para que o entretenimento não seja um problema para ela. Para ela entender que há tempo para tudo, como diz Provérbio, ou melhor, Eclesiastes. Há um tempo para entretenimento, para diversão, para interagir com o amigo, há um tempo para estudar, e há um tempo, no caso dela, para ajudar a mãe. Queridos, nenhuma pessoa bem-sucedida na vida foi pessoas que perderam tempo com entretenimento. Pergunte. Olha, tem um cara aqui que eu já gostava dele, agora eu me tornei fã dele, o Joe. O testemunho dele, estou falando aqui que eu estou vendo ele ali.
O testemunho dele no face a face me fez de passar de admirador para fã dele. Por quê? Porque a vida é assim. Nenhuma pessoa é vencedora na vida perdeu tempo com coisas fúteis. Fizeram tudo, se divertiram na hora que tinham que divertir, mas levaram a sério as coisas que tinha que levar a sério. Às vezes a pessoa pensa, mas por que fulano está lá em cima e eu não? Pergunte fulano de onde ele saiu. Pergunte fulano como ele gastou. Talvez nem a sola do sapato fosse, do tênis, da conga, do que chute. Entendeu? Isso é a pergunta. Não pense que alguém nasceu lá em cima, não, a não ser que já nasce numa família rica. Nasceu, foi construindo de degrau a degrau. E com muito esforço. Por isso que eu disse isso para o meu filho. Por que eu estou falando isso? Porque os pais têm que falar ao coração dos filhos. E às vezes têm que passar as suas experiências para que os filhos entendam o que é a vida, que a vida não é um faz de conta, a vida não é uma fantasia, a vida não é a fada da Disney. A vida é muito mais séria. Se os pais nunca contaram para seus filhos os seus mais importantes sonhos, e também nunca ouviram deles as suas maiores alegrias e suas decepções mais marcantes, eles formarão um grupo de estranhos e não uma família. O diálogo é insubstituível. Gentilmente retirada do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury. Ótimo livro. Leia ele, você vai gostar. Joia. Queridos, nós precisamos entender que às vezes os conflitos familiares, eles não começam por acaso. Não sei como aconteceu, não é um acidente de percurso, teve uma causa, alguma coisa não resolvida no passado, alguma coisa na infância não trabalhada. Às vezes, coisas acontecem. Se vocês forem ouvir o testemunho da maioria das pessoas que se envolvem com o homossexualismo, você vai chegar à conclusão que cerca de 70% a 80% foram crianças que foram abusadas por pessoas bem próximas delas, pessoas, figuras de autoridade. Então, às vezes, o problema de personalidade é como a criança é criada. Às vezes a criança é criada mimada demais, ou às vezes é castigada demais, ou seja, não tem um equilíbrio, é 8 a 80, ou é omisso, ou é severo demais. Queridos, eu sou fruto de uma família que se dissolveu ainda criança, que eu não tive um referencial de pai, eu não tive uma mãe, e eu dizia para mim mesmo, eu não quero casar, até com 20 e tantos anos, quando eu comecei a conviver e conhecer outros casais, que eu pude entender que o casamento era outra coisa diferente do que eu tinha vivenciado e que eu criei a imagem da minha mente. Tem crianças, tem adultos traumatizados por causa da violência, por causa das brigas dos pais, por causa das preferências do pai e da mãe. Queridos, e aqui eu acabei a conclusão, vou começar a pregar agora. Amém? Quisera eu. Preferências, negligências, astúcias e manipulação são produtores de conflitos familiares, que normalmente geram disputas desnecessárias, inimizades, tristeza e dor. Às vezes você vê um adolescente, você vê um jovem triste, desesperançoso da vida, e quando você vai conversar, você vai ver que a causa foi lá na infância, foi aquilo que viveu, foi aquilo que presenciou, foi aquilo que fizeram com ele ou com ela, ou que deixaram de fazer. Cuide, gerencie a personalidade dos seus filhos. Dialogue com seus filhos. Procure evitar brigas desnecessárias na frente de crianças.
elas vão crescer com a imagem ruim de casamento. Se casamento é isso que meu pai e minha mãe vivem, eu não quero casar. Ou se teve uma experiência ruim com o pai, nunca mais vai querer saber. Seja o pai presente, na hora de corrigir, mas na hora de aconselhar. Seja um pai presente na hora de dizer não, e seja um pai presente para dizer sim. Seja isso. Tudo isso poderia ter sido evitado se Rebeca e Isaac não tivessem escolhido qual dos filhos receberia mais cuidados, atenção e amor. Minha pergunta é: qual tem sido a sua participação como pai ou como mãe na formação da personalidade dos seus filhos? Qual a participação? 0? Mais ou menos? Nós podemos reproduzir filhos iguais a nós, ou filhos que não queiram nem saber de nós quando se tornarem adultos. Se ganha ou perde os filhos na infância e na adolescência. Não tente recuperar depois de adulto que não consegue mais. Já era. Na formação da personalidade é que se ganha, é que se ajuda. Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Prepare seu filho para ser, pois o mundo preparará para ter. Bons pais não são aqueles que deixam bens materiais, mas aqueles que deixam sonhos e que formam caráter. Queridos, deixa sonho. Se você não pode deixar uma empresa, se você não pode deixar uma propriedade, deixa os seus filhos capazes de sonhar e de realizar sonhos. Porque o sonho vai movê-los, o sonho vai fazê-lo correr atrás, o sonho vai fazer uma pessoa confiante. Deixe sonho para os seus filhos. Querido, eu vi um pastor dando testemunho chorando. Ele disse: olha, minha tristeza é que meu pai foi um homem assim, 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 e morreu cedo. E minha tristeza é que hoje meu pai não pode ler os livros que eu escrevo. Meu pai não pode ver aonde eu cheguei. Se eu partir, eu construí, ele diz, segundo ele, eu construí 23 igrejas. Mas tem uma coisa que eu vou deixar para os meus filhos, é sonhos. Sonhos capazes de sonhar. Transmita isso. Transmita, forme caráter. Forme caráter, forme bons cidadãos, boas cidadãs. Forme moças que qualquer pai, eu teria o prazer do meu filho casar com ela. Eu queria que minha filha seja igual a ela. Forme bons homens, que os pais vão ter prazer. Tomara que ele seja meu genro. E não aquele, com esse aí não casa não. Não vai namorar com esse não. Forme bons homens de caráter. Forme bons cidadãos, confiáveis. Se você, essa é a minha última frase para a alegria de muitos. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga.